Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então pessoal, hoje o vídeo vai ser sobre organização de certa forma, planejamento. Muita gente me pergunta assim, naqueles meus vídeos que eu colocava de mestrado, né? Como conciliar, por exemplo, o mestrado com as atividades de casa, ou no caso de outras pessoas, o trabalho com outro tipo de atividade e assim por diante. No meu caso agora, por exemplo, como conciliar o meu trabalho com a questão do YouTube, né? Com o Instagram, essas coisas. Então eu vim aqui dar algumas dicas pra vocês, porque eu sei que todo mundo, de certa forma, geralmente tem duas atividades. Quando não tem duas atividades, assim, pode estudar e ter que fazer as coisas em casa. Então a gente precisa de organização e de planejamento para isso, né? Por isso que a primeira dica que eu vou dar pra vocês é justamente que você precisa de organização, você precisa de um planejamento semanal. Por que eu digo semanal? Porque é mais fácil que você saiba as atividades que você tem que fazer na próxima semana, por exemplo, e consiga se planejar. Para isso você vai tirar um dia, por exemplo, eu tiro domingo, e aí no domingo de noite eu venho aqui e eu fico pensando o que é que eu preciso fazer naquela semana, e aí geralmente eu anoto todas as atividades e depois vejo quais são os dias que eu tenho que fazer cada atividade e vou colocando os horários. Além disso, gente, nós não temos só isso. Então, por exemplo, eu coloco o canal, eu coloco o meu trabalho, eu coloco exercícios físicos, às vezes eu coloco o almoço, por exemplo, se tiver que fazer alguma coisa, além de outras atividades que às vezes a gente tem com a família, enfim. Então você precisa realmente definir os seus horários e também as suas prioridades naquela semana. Então, às vezes, você tem 10 mil coisas para fazer, mas você não vai conseguir fazer tudo. Então, você tem que definir qual é a prioridade daquela semana. Então, por exemplo, eu atrasei algumas coisas do meu trabalho. Então, essa semana eu preciso colocar o meu trabalho em dia. Então, aquela semana você vai priorizar o seu trabalho. Aí você tem que utilizar uma ferramenta para isso. Então já vem a segunda dica, você tem que ter uma ferramenta para poder se planejar, para poder anotar essas coisas. Você não pode simplesmente ficar com tudo na cabeça, gente. Agenda, computador, essas coisas servem justamente para a gente anotar determinadas coisas que a nossa cabeça ela vai esquecer, pode ter certeza que ela vai esquecer. Porque são tantas coisas para a gente fazer que muitas vezes a cabeça não vai comportar tudo aquilo que você está tentando lembrar. Às vezes eu fico de noite tentando lembrar do que tem para fazer no outro dia. E se eu não anotar, gente, de manhã quando eu acordar, às vezes eu lembro de uma, duas coisas, mas às vezes eram 5, 6 coisas, entende? Então por isso que às vezes eu acordo na madrugada, se eu lembrar de alguma coisa e vou anotar e volto a dormir, de verdade. É uma coisa meio doida, mas eu faço porque eu sei que se eu não fizer isso eu vou esquecer. Então, a ferramenta que você pode ter, você que vai escolher. Eu sei que tem gente que prefere ter planilhas no Excel, prefere utilizar o computador. Eu sou muito ainda, gente, de ter caderno, de ter diário. Mas até diário eu teria. Eu tenho uma espécie de diário, sim, de autoconhecimento. E esse daqui é o meu planner, é ele assim que eu pego todos os dias e anoto todas as coisas. Já tem um vídeo aqui no canal falando como é que eu me planejo toda semana. Eu até já mudei um pouquinho o meu modo de planejar algumas coisas, mas é importante a gente ter realmente a sua ferramenta. A terceira dica que eu dou pra vocês é que você defina também objetivos a médio e longo prazo. Qual é o seu objetivo com o seu trabalho? Qual é o seu objetivo com o seu canal? Qual é o seu objetivo com seus exercícios físicos? Enfim, com as coisas que existem na sua vida, com as suas metas, né? Quais são as suas metas, os seus objetivos quando você define as suas atividades? Quando você definir, gente, esses objetivos a médio e longo prazo, aí você vai ter que definir ali como você vai chegar neles. Eu tenho um caderninho que eu coloco essas coisas. Quais são as minhas metas e como é que eu pretendo chegar nessas metas, né? Então, se por exemplo, minha meta vou dar um exemplo. Minha meta é fazer um curso de automaquiagem. Se minha meta é fazer um curso de automaquiagem, o que é que eu preciso fazer para isso? Eu tenho que separar alguns dias da minha semana para produzir esse curso. Eu tenho que separar mais alguns dias da minha semana para produzir a parte escrita do curso, um PDF, enfim. Você tem que começar a colocar no papel como é que você vai chegar lá onde você quer, entende? Então isso é de extrema importância e você pode separar um caderninho para isso ou fazer no computador, como você preferir. Mas é importante, até para que depois você volte para lá e veja se você está conseguindo cumprir as suas metas, seus objetivos, se você está conseguindo alcançar eles, né? E o modo como você botou que pretendia chegar lá, se você está conseguindo fazer mesmo. E aí a quarta, gente, tem a ver com uma coisa que eu já falei
na segunda dica, que é justamente você ver o que é que você está procrastinando. Então, por exemplo, naquela semana você colocou que queria fazer exercício físico, que queria fazer dieta, colocou que estava trabalhando, que tinha coisas para fazer em casa. Vamos supor que dessas todas, você não fez exercício físico 3 dias da semana ou 4, por exemplo. E aí você observou isso no final da semana, porque você anotou. Então você viu, não, 4 dias da semana eu não fiz exercício físico. Você vai tentar pensar por que você não fez. Então, por exemplo, é porque eu tinha tanta coisa naquele dia que eu não aguentei, assim, fisicamente eu já estava cansada, então eu não consegui fazer. E aí o que é que você pode fazer? É aí onde entra justamente a questão de anotar, porque é importante você buscar o porquê de procrastinar para poder ter a resolução. Então você vai dizer, por exemplo, não, eu não fiz porque eu ficava cansada. Então você vai começar a colocar o exercício físico como a primeira coisa no seu dia. Acordou, levantou, de repente comeu só alguma coisinha ali como um pré-treino, já foi para o exercício físico. E aí você não vai ter aquela desculpa de que ficou tão cansado com as outras coisas, com os outros afazeres, que você não conseguiu fazer a atividade física. Então é por isso que é importante, gente, planejamento e organização. Eu, muito tempo da minha vida, eu não fazia isso, mas assim, posso dizer para vocês que hoje eu sou uma pessoa bem mais organizada, ainda estou aprendendo, né, como sempre, mas hoje eu sou muito mais organizada nisso. E realmente, gente, eu consigo chegar muito mais rápido a minhas metas, sejam elas pequenas ou grandes, do que antes, quando eu fazia as coisas meio na doida, sem anotar nada, sabe? Então hoje eu consigo realmente organizar muita coisa na minha mente, saber o que eu quero, porque eu anoto realmente tudo. Então é isso, meus amores. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o seu like, me diz aqui, me dá sugestões também se vocês quiserem outras dicas, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo pra vocês. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.